Olá, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast Fretify Talks. Na última conversa, a gente explicou tudo sobre o que é a Fretify, como que funciona essa startup que veio com muita novidade e com muitas soluções para o setor de logística. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a importância da segurança e de todos os quesitos da legislação envolvendo o trabalho do motorista. Para isso, contamos também com outras convidadas especiais com a gente aqui no estúdio. Aqui na câmera já aberta, vocês conseguem ver que estamos com a equipe da Performa com a gente para participar dessa conversa. Antes, roda a vinheta, daqui a pouco a gente se apresenta. Bom, a Performa é uma empresa especializada em cursos e consultoria para esse setor da logística, dos transportes. O Adriano, que está aqui com a gente da Fretify, todo mundo já conhece. Mas a Michele e a Camila, vou pedir para vocês se apresentarem para a gente. Sejam bem-vindas. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Fretify, parceiro nosso de longo prazo. Nós somos da Performa, então, uma escola de negócios e treinamentos corporativos. A nossa ideia foi juntar eu e a Camila. Nós somos parceiras já de negócio desde 2016. Eu sou advogada, a Camila é advogada, mas eu também tenho um escritório de contabilidade na área de transporte. Então, atendemos tão somente transportadoras. E a Camila, tendo uma transportadora, é nossa cliente. E aí, a gente decidiu, em 2022, nos juntar, porque verificamos que o setor tinha uma carência muito grande na área de cursos e treinamentos e essa parte de consultoria. Então, com alguns cases que a gente aplicou na própria transportadora dela, nós definimos montar a Performa. E aí foi que tudo começou a acontecer, então a gente se envolveu muito com a Fretify, a gente fez cursos junto, feiras e eventos, e aí a gente vem trabalhando aí desde então, juntas nessa parceria, com bastante clientes bons e cases de sucesso, e criamos um know-how aí nesse setor. Como que funciona na prática essa questão dos cursos e da consultoria? A gente tem bem nichado, relacionado só ao transporte rodoviário de cargas, né? Então, nós trabalhamos com RH, a parte de logística, operacionalização, financeiro, contábil, folha. Então, nós temos os cursos, divulgamos os cursos, temos eles presenciais, temos alguns que a gente faz online. E fora isso, nós trabalhamos na parte de consultoria. Então, o que acontece? Como nós temos esse know-how a Michele um pouco não, né? Bastante em relação à folha. Um pouco não. A Michele tem todo o domínio de cálculo, de E-social, de folha de pagamento mesmo, e eu tenho a visão da transportadora, o contato com os motoristas. Então, eu tenho um pouquinho dessa prática e nós, juntas, oferecemos esse serviço. Então, a gente vai à empresa, vamos à transportadora, fazemos uma imersão, conhecemos as dificuldades, conhecemos as operações e, diante disso, a gente faz a auditoria da folha. Muitas vezes as transportadoras não estão ainda regulares em relação à jornada do motorista. Tem dificuldade de implementação por conta até da operação que eles trabalham. Às vezes, por exemplo, uma questão de carga viva, é difícil de você trabalhar com uma jornada do motorista. Então, nós vamos até a empresa, entendemos o negócio e, com isso, nós fazemos essa validação. Muitas vezes fazemos mudanças de forma de pagamento, então temos algumas empresas que às vezes trabalham apenas com comissão, a gente faz comissão mais horas. Temos algumas empresas que hoje não trabalham com comissão e querem implementar a comissão, então o comissionamento puro, que a gente chama, que é o pagamento dos motoristas. Então a gente faz essa verificação, faz essa análise e trabalha e apresenta o resultado para os clientes. Então, é um serviço mesmo consultivo, imersivo, de verificação in loco, o que realmente eles precisam para fazer, às vezes, uma mudança de chave e conseguir aplicar a lei do motorista à prática na transportadora. Agora, Adriano, você como CEO da Fretify, né? Que é uma empresa especializada, né, uma startup especializada nessa questão da tecnologia, de implementar essa atualização para o setor da logística. Como que entra essa preocupação também com o trabalhista, com a legislação? Na verdade, os nossos clientes, né, eles têm preocupações em todas as esferas. Então, quando você entra dentro dele, ele não necessariamente vai falar só de tecnologia. Na realidade, Bia, as empresas hoje elas têm dificuldades em todos os setores. Seja no setor
né, jurídico, seja no setor até mesmo de transporte, seja na execução da operação. E quando a gente vai vender o nosso produto, muitas solicitações vêm em conjunto. Então, exemplo, nós atendemos algumas transportadoras de mercado que muitas vezes têm dificuldade justamente no processo de jornada. Bom, e a gente está aqui falando de legislação trabalhista envolvendo o setor de logística, o motorista, o transporte. E para entendermos, Adriano, você como CEO da Fretify, de que forma que acontece essa conexão, essa preocupação também de uma startup que vem com tecnologia para o setor de transportes, mas com a área trabalhista? Sensacional. Na verdade, Bia, toda essa conexão que a gente faz em relação às parcerias que a gente está citando aqui, a gente não entra 100% nessa riqueza de detalhes dentro das transportadoras. Mas o que acontece na prática? A nossa tecnologia, ela consegue prever algumas situações em relação ao processo de jornada, em relação à execução dessa jornada, mas a transportadora, quando principalmente a gente faz essa venda consultiva e a gente entende essas necessidades, a gente começa a entrar em cenários, principalmente, que não só o nosso formato de produto vai resolver, mas sim a gente, né, ajuda essas empresas a como buscar, né, empresas como a Performa, que está aqui hoje, né, como ela pode auxiliar nessas tomadas de decisão ou até mesmo nas adaptações que essa empresa poderia fazer. Quando eu trabalhei em transportadora durante os meus 14 anos de experiência, a gente sofria bastante com passivo trabalhista em relação a isso. Não vou citar o nome das empresas, porque, né, seria até mesmo abrir aqui informações que seriam ruins, né, nesse sentido, mas assim, ainda tem muitas empresas, muitas transportadoras, não só transportadoras, também tem indústrias que são frotistas, que dependem desse tipo de gestão, que não usam tecnologia, né? E aí é um pouco mais difícil você fazer controles, podem ser paralelos, depender de ações, por exemplo, o motorista repassar que hora que ele iniciou a jornada, que hora que ele parou para descansar, que hora que ele fez a jornada e como é que se controla tudo isso. E aí, durante até mesmo a greve que aconteceu dos motoristas, dos caminhoneiros, não sei se vocês se recordam. Tava fazendo cobertura jornalística na época, eu lembro. Então, nessa época, um dos motivos também daquela greve foi justamente o processo de jornada. E nesse período, quando eu estava em uma transportadora aqui em Curitiba, nesse período, os motoristas, vários motoristas, entraram em ações judiciais contra várias transportadoras, ganharam e conseguiram aumentar até mesmo a quantidade de motoristas autônomos que foram para o mercado. Conseguiram comprar caminhão, conseguiram ficar independente em relação a essas transportadoras. E aí você vê como que o mercado se movimentou, né? O mercado Aquela greve mudou. Mexeu mesmo com o setor. E isso é muito interessante citar, porque muitas vezes a gente não conhece os bastidores, né? Por exemplo, a gente está em casa, às vezes acompanhando essas notícias, não sabe os motivadores de ter chegado até ali, ou o risco de ter chegado até ali. Claro, hoje em dia existem diversas plataformas que fazem um controle um pouco mais rígido, né? Uma gestão um pouco mais rígida, mas ainda assim existem muitas dores, creio. Com certeza a gente vai explorar aqui um pouco mais. E eu queria citar só mais um ponto antes da gente entrar nas próximas frentes. Motorista, hoje em dia, ele não só dirige, ele não tem só essa atribuição. Ele tem diversas outras, com certeza, Camila, que está muito mais no dia a dia do que eu pode até citar. Mas hoje ele dirige, ele separa a carga, ele confere o produto, ele pega a assinatura de comprovante de entrega, ele fala com a operação, com o que está acontecendo, ele faz o seu registro de ponto, que é a jornada que a gente está falando. Então, hoje as atribuições cresceram demais. A responsabilidade dele sobre o produto que está nas costas ali do caminhão também passa por esse tipo de quesito. E a gente pode até explorar esse tipo de análise, porque parece que é simples, né? O motorista pegar ali o caminhão, ir do ponto A até o ponto B, descarregar o seu veículo e depois começar uma nova jornada de trabalho. Não é só isso. Tem muitas esferas aí, que normalmente é onde essas empresas se preocupam. É onde elas querem tecnologia, onde elas buscam, né, formas de controlar melhor, ser mais assertivas e serem mais profissionais nesse sentido. E aí é onde normalmente a Performa entra, a Fretify entra, dando apoio, consultoria, análise, mas principalmente conhecimento de mercado. Porque a gente viveu, ou a gente vive e respira isso 24 horas por dia. Falando nesse vive e respira isso, Camila, que além de estar na Performa, fazendo curso, consultoria, também está dentro do setor ali, diretamente de transportadora. Por que você acha que essa questão da jornada ainda é vista como um obstáculo para as empresas? Veja, Bia, o que acontece? Diferente aqui do nosso produtor, aqui nosso editor de vídeo, de som, um motorista trabalha rodando o Brasil inteiro.
rodando Brasil, rodando Mercosul. E, nesse ponto, ele enfrenta diversos obstáculos. Então, nós temos, às vezes, eles ficam parados dias na aduana, ficam parados dias em portos, porta de cliente para carregar, para descarregar, fila para fazer por conta de algum acidente. Fora isso, no Mercosul, eles enfrentam condições climáticas, ficam presos em nevascas. Então, tudo isso é difícil para a empresa conseguir gerir. Então, eles têm a dificuldade. A empresa transportadora pode ter o melhor programa de roteirização, de programação de carga. Ela pode ter o setor lá totalmente desenhado e preparado. Ele vai dar o ponto para o motorista, vai dar o ponto de parada, vai ter o apoio, vai ter todas as orientações na hora de sair da carga. Só que ele não depende unicamente dele. Ele tem um universo ali que ele vai ter que enfrentar para conseguir chegar na entrega. Então, assim, por conta disso, a transportadora tem um obstáculo muito grande na hora de controlar a jornada do motorista. Então, assim, eu posso programar, hoje meu motorista vai carregar no meu embarcador, ele tem 8 horas, ele consegue fazer a rota que ele precisa para entregar a mercadoria e tem agenda no dia seguinte. Ele pegou um acidente ao longo do caminho que ficou 3 horas em fila, ele não vai estar na porta do cliente às 6 da manhã. E daí o que vai acontecer? Ele vai precisar extrapolar a jornada dele. E na hora dele extrapolar a jornada dele, se eu não controlar ela direito, eu não vou pagar corretamente as horas dele. E se eu não pagar corretamente as horas dele, ao final, quem vai acumular o passivo trabalhista sou eu. Sou eu como transportadora ou a transportadora que não conseguir administrar a jornada daquele motorista. Então, o grande desafio é por conta da própria profissão e dos próprios obstáculos que a gente encontra ao longo do caminho para conseguir fazer a entrega. Fora isso, o que a gente tem que deixar bem alinhado, a questão do controle da jornada do motorista, é em relação à própria exaustão dele, né? Então, assim, fora a questão dos obstáculos que eles enfrentam, a transportadora, se ela não controlar corretamente as horas desse motorista, no final do mês, ela vai acumular um passivo, não vai pagar direito, e se ela não auditar a folha, não tiver as horas controladinhas, não tiver um recibo de pagamento correto, não pagar as horas corretamente, ela está sujeita a fiscalizações. Essas fiscalizações, ela pode receber algumas multas. Então, fora a questão de segurança do motorista, que ele tem que ter uma jornada correta, ele tem que trabalhar dentro daquele horário. Fora essa questão, tem a questão de pagamento, de risco para a empresa. Então, os obstáculos realmente são a forma de trabalho, o formato do trabalho e os grandes prejuízos, realmente, as grandes consequências são os prejuízos, tanto multas fiscalizatórias quanto passivo trabalhista. E como que você enxerga, Michele, esses dados, esses pontos sensíveis, né, desse setor? É muito rígida a lei hoje? O motorista tá ali na carga horária dele e de repente ele para num acidente que fica 15 horas no engarrafamento. Pode acontecer. Sim, o que é feito nesses casos? Como que funciona esse controle da jornada numa situação assim imprevisível? Sim. Hoje a gente tem muita ferramenta, foi muito rápida a tecnologia em relação ao controle de jornada externo, né? Então, assim, hoje a gente tem realmente muita tecnologia para suprir essa questão. Então, por exemplo, uma nova rota, uma comunicação com o cliente, um reagendamento. Então, um outro motorista que vai poder, né, vir a suprir a falta daquele que está no acidente. Mas a gente tem algumas precariedades no nosso país em relação à estrada, a pontos de apoio, a própria extensão do nosso país, ela nos cria uma dificuldade para essa entrega. Então, a malha rodoviária é o principal meio de entrega do nosso país. Então, a gente sabe que a extensão do Paraná para o norte, ou seja, do Nordeste para o norte, ela realmente é muito extensa. Então, com isso, criam-se dificuldades. Algumas transportadoras se destacam no que se refere a isso quando elas aprendem, né, que pode-se fazer pontos de apoio, logísticas de forma diferente. Então, nós temos transportadoras que fazem multimodal, que é onde elas concentram vários tipos de transporte. Então, para que um supra a falta do outro e que essa jornada seja controlada de uma
forma e seja cumprida de uma forma possível a tanto você entregar a tua carga com qualidade e que você também resguarde, né, a vida do motorista. Então, quando a gente fala em excessividade de horas, em falta de controle de jornada, nós não estamos falando somente do motorista e da carga, nós estamos falando da sociedade como um todo. Então, a gente vê tantos acidentes, né, por falta de manutenção de veículos, por falta de próprio descanso dos motoristas, porque é natural, né, você trabalhar mais de 24 horas seguidas e é muito normal, a gente vê isso acontecer com os motoristas e qualquer um de nós como ser humano não tem capacidade humana para sobreviver a isso. Então, claro, a legislação veio para dar uma regulada nessas questões e para resguardar a sociedade como um todo. Mas e aí a gente encontra essas dificuldades práticas. Então, eu vejo, no meu ponto de vista, que a legislação ainda é muito carente. Ela precisa, como toda e qualquer legislação, ela sempre precisa estar sendo revista, reescrita, reanalisada. O nosso país, ainda que com dificuldades ou não, ele cresce exponencialmente. Então, assim, ele tem um crescimento muito rápido e a gente precisa se adequar, às vezes, sem a ferramenta adequada, né? Então, as transportadoras têm que rebolar para fazer dar certo e para poder cumprir todas as exigências do embarcador, que aí a FretFi entende bem dessa seara e sabe bem como que é a cobrança lá do embarcador para que tudo isso aconteça e que você possa sair da tua casa e chegar na prateleira do mercado e o produto está lá disponível em prazo de validade, em preço justo, porque se a gente fosse realmente embutir todo o preço dessa logística, seria algo que ninguém mais compraria um pacote de feijão. Então, para isso ser possível e real, a gente precisa ter esses limites legais, porque senão realmente sai da nossa possibilidade de crescimento do nosso país. Mas eu vejo, no meu ponto de vista, que as transportadoras realmente ainda não têm uma legislação que lhe atendam na sua perfeita necessidade. Ô Bia, eu queria fazer um ponto bem importante nesse sentido, justamente por experiência de mercado. Existem algumas cadeias produtivas que a obrigatoriedade, principalmente por parte do motorista, é complexa. Eu vivenciei principalmente o setor automotivo em algumas frentes e ele é um pouco mais chato. E eu vou até te dizer o porquê. A gente tinha uma operação nessas empresas que eu estava comentando, que eu trabalhei, e a cadeia produtiva dela tinha uma obrigatoriedade de você ter o veículo 24 horas rodando, todos os dias. Ele não podia parar, porque era abastecimento de linha, você podia ter um custo extraordinário em relação ao que poderia acontecer na parada daquela indústria, que envolvia 3 turnos de operação, então era bem complexo. E esse caminhão tinha a obrigatoriedade de estar o tempo todo fazendo uma viagem interestadual, né? Era Paraná-São Paulo, só que tem como o motorista tinha que descansar? Como é que vai fazer? A gente tinha substituições de motoristas em pontos de parada, por exemplo. A gente reservava hotel, a gente colocava 2 motoristas na cabine, enquanto um dormia, o outro dirigia. Eu tô só aqui imaginando o tamanho da logística que você tinha que calcular para o motorista estar no horário dele de descansar, quando fosse passar por aquela cidade. Exato. E o outro já está no hotel esperando para trocar. E a nossa equipe de controle de jornada naquela época era uma equipe que trabalhava 24 horas também. Sim. Eram 3 turnos. Então a gente tinha pessoas que trabalhavam pela manhã, que faziam os controles de registro de ponto, uma pessoa que trabalhava no período da tarde e a outra que trabalhava na madrugada. E esse controle era muito rígido, porque na hora que você tinha a troca do motorista, você tinha que garantir que ele iria descansar realmente. E aí é onde que estava o segredo. Por exemplo, o caminhão tinha que estar chegando naquele determinado ponto de parada, que era um ponto de apoio que a gente contratava. O motorista tinha que parar no hotel ali, descansar, enquanto esse outro, né, motorista pegava a boleia, ia até essa operação, descarregava o veículo, voltava novamente com os vasilhames e as embalagens para retornar e pegava esse motorista novamente, retornava. E tinha que contar com a sorte, né? Tinha que contar com a sorte também. Não, já tivemos diversos desafios. Contar com a sorte, porque qualquer acidente ou qualquer coisa já não cumpriria a agenda, já teria que remanejar o motorista seguinte e assim a cadeia ia. Camila, a gente tinha um veículo a gente chamava de contingência, né? Uma operação de contingência. Esse caminhão ele era pago por essa indústria, porque ele ficava parado justamente para suprir esse tipo de problema.
Porque a gente sabia que uma hora ou outra a gente teria essa dificuldade. Você tem que ter até o plano Z desenhado. Exato. E a gente deixava um outro motorista, que provavelmente já tinha descansado um dia ou outro ali, que estava, né, responsável por aquela contingência, e a gente mandava. Só que essa operação que estava lá 24 horas, olha só como a importância da tecnologia. Essa operação que estava lá parada, quer dizer, que estava acompanhando esses motoristas que estavam, né, entre essas trocas dentro do próprio veículo, a gente interpretava as horas, avaliava se estava acontecendo da maneira correta e tinha sinalizações de contingência. Então, ou seja, eu poderia estar dormindo, mas o meu telefone ia tocar. Adriano, eu preciso fazer a substituição. Quem que eu posso jogar no lugar? Quem que eu faço a alteração? Se você pensa que em um caminhão só já dá trabalho, mas aí é uma empresa com dezenas, né, com uma 120, frota 120. enorme para resolver isso o tempo inteiro, aí aquilo que tanto a doutora Camila quanto a doutora Michele já trouxeram aqui, dessas dores, desses problemas com a jornada, como que entra a FretFi nisso? Legal. Como é que entra a tecnologia aí? Muito bom. Hoje, os aplicativos de mercado e as soluções de rastreamento, que daqui a pouco a gente pode entrar um pouco no detalhe, porque com certeza a Camila lá tem tecnologia para isso. A FretFi, ela tem um aplicativo que faz o processo de tracking e rastreio daquela mercadoria. Só que esse processo de rastreio e tracking, ele não está controlando só necessariamente o tempo de trabalho daquele motorista, porque a gente consegue controlar isso, a gente consegue fazer a gestão especificamente do que ele está fazendo. Mas tem uma coisa muito importante, chamada previsibilidade. Hoje em dia, você quer ter uma certa ação ativa e não reativa sobre o que vai acontecer. Um acidente, exemplo, que elas acabaram de citar. Dentro do nosso aplicativo, eu consigo prever isso. Hoje em dia, o Google, só para vocês terem uma ideia, eles têm diversas informações. O que está acontecendo agora, principalmente no Rio Grande do Sul, né? O Google consegue te dar as informações antecipadas dos problemas que estão acontecendo lá, antes mesmo de você sair daqui. E hoje em dia, pelo nosso aplicativo, antes do motorista carregar o veículo, se ele já tiver alocado aquela demanda ou aquela carga, eu já consigo antecipar possíveis problemas. Ou seja, a gente falou da roteirização, né? A Camila estava citando a roteirização anteriormente. Claro, a gente não tem como tecnologicamente prever todas as situações, porque claro que podem acontecer coisas ali que é impossível você prever. Então, precisa acontecer para você ter uma previsibilidade. Só que, além de você saber o que está acontecendo, é você internamente programar pelo menos de uma maneira melhor, que de certa forma, você discutir internamente com a tua operação se vale a pena assumir aquele risco ou não. Exemplo, eu sei que eu tenho um acidente agora na serra aqui de Paranaguá. Vale a pena mandar o motorista hoje, sabendo que ele vai ficar 5 horas parado lá? É esse tipo de tecnologia, Bia, que a FretFi consegue entregar o resultado. Porque é uma forma de você discutir profissionalmente e tecnologicamente situações com o teu cliente de que, é melhor mandar amanhã. Sim. A serra está parada. Acabei de receber informação, principalmente pela alocação do meu veículo, que ele não vai passar por lá. Ou a gente reprograma o formato de entrega, ou a gente manda e corre o risco. O que você acha que vale mais a pena? Sim. E é esse tipo de previsão que hoje, quando você não tem a informação, você sofre. Com certeza você deslocaria o veículo daqui até lá, o motorista chegaria lá e falaria, tá parado. Sabe como que eles fazem hoje? Os motoristas principalmente? Ainda existe o rádio PX, com certeza. Ainda existe. Então eles avisam, eles mesmos, olha só pra você ver como o motorista, ele é unido. Eles são muito unidos. Eles pegam e falam, mestre, não sai daí, porque você vai ficar parado aqui. Eu estou parado aqui, vale a pena. Olha só como ele se preocupa com o próximo. Sim. O cenário empático entre eles, essa sensação empática entre eles é muito forte. Então ele está dizendo o quê? Bia, não sai daí, fica aí, pelo amor de Deus, você vai vir para cá, você vai ficar parado. Mas mesmo assim, por regras ou cumprimento de contratos que às vezes você tem com aquele embarcador, você manda o motorista, ele vai ficar lá. Mas hoje você sabemos. tem a base da lei para se resguardar e explicar para o teu cliente de que não vale a pena naquele momento você ter um desgaste de jornada, de diária, de refeição, de pernoite, sendo que ele não vai conseguir concluir o serviço. Então, quando a gente não tinha controle de jornada, a gente não tinha essa informação. Então, o motorista tinha que encostar o caminhão, procurar um orelhão para ligar para a empresa. Então, assim, eu venho de família de quem trabalhou em transportadora. Eu lembro que meu pai recebia ligações, às vezes, de madrugada, de motorista que estava lá no Ceará,
que teve que caminhar quilômetros para ir até o posto fiscal, para o posto fiscal ligar para ele, e daí ele ter que pegar um avião e ir até lá para ajudar a resolver. Então, assim, isso tudo demorava muito. Então, eu acho que são algumas questões que juntas se vieram para colaborar na evolução do transporte. E como vocês têm enxergado essa questão da tecnologia agora, olhando especificamente para ela? Porque não é mais o orelhão para resolver a caminhada de quilômetros. Como que vocês têm observado, né, essa parte de ter recursos tecnológicos para acompanhar o trabalho de uma equipe que está fazendo uma entrega? Hoje, né, não seria nem em relação à jornada. A entrega, o Adriano pode falar um pouquinho melhor. Mas em relação à jornada, o que a gente tinha anteriormente? A papeleta, a famosa papeleta do motorista. O que era a papeleta, Bia? Um caderninho que o motorista lá anotava o horário que ele saía, o horário que ele parava para fazer a refeição, o horário que ele estava na frente do cliente, o horário que ele terminava o final do dia. Quando iniciou a lei, a maioria das transportadoras trabalhava com a papeleta diária de bordo. Era isso que tinha. Controlar 1, 2 motoristas, ok. Controlar 100, 200 na base da papeleta e do diáriozinho, não tem condições. E o que tinha antes quando tinha papeleta? Fora a informação do motorista. Você olhava aquela informação. Se o motorista falasse para você, não, eu trabalhei 20 horas no dia. O que você poderia fazer para você validar aquela informação? A única alternativa era o tacógrafo do caminhão. Então, daí você pegar um tacógrafo lá, o motorista que viajou do Rio Grande do Sul para o Nordeste e ficou 20 dias fora. Você vai pegar lá aquele dia específico, procurar o tacógrafo, contar que ele trouxe exatamente todos os discos, contar a leitura daquele tacógrafo para validar aquela informação dele. Então, esse era o nosso cenário anteriormente. A tecnologia veio trazendo inúmeros tipos de sistema que fora o rastreamento, então tem o rastreador do caminhão que você consegue ver onde ele está, a hora que ele parou, o que ele está fazendo, mas a gente também tem agora aplicativos que o motorista consegue fazer a marcação do ponto dele. Então, lá na empresa, por exemplo, eu tenho um sistema simples, cada caminhão tem um teclado, esse teclado ele é por desenho e ele aperta um botão. Então, ele vai iniciar o dia, ele aperta o botão de início de jornada. Vai parar para almoçar, ele aperta o botão de início de refeição. Voltou, terminou a refeição, ele aperta o botão. Chegou no final do dia, ele aperta o final da jornada. Todas essas informações vêm automaticamente para mim. Então, eu tenho um funcionário hoje na minha base que ele audita as informações do motorista, controla, consegue verificar qualquer tipo de incongruência ou qualquer excesso do motorista. Então, a gente tem um acompanhamento real. Então, eu consigo ver, por exemplo, se o motorista ele está extrapolando 8 horas ou ele está 10 horas, o próprio sistema já me alerta. Então, olha, esse motorista, ele preencheu as 8 horas dele, ele pode continuar seguindo, ele pode fazer mais 2, pode fazer mais 4. Tudo isso vai depender da minha operação e da rota que ele está fazendo. E do combinado que ele tem com o gestor. Porque tudo isso é alinhado com o gestor. Então, o gestor vai passar a informação, não, ele pode, ele vai andar, ele não vai andar. Então, os sistemas nos permitem ter esse controle real e ter uma folha-ponto ao final do dia, ao final do mês. Então, ao final do mês, eu consigo tirar uma folha-ponto do motorista já com o cálculo das horas extras. Então, trazendo para mim a informação de interjornada, intrajornada. Então, eu consigo já pegar aquelas informações. Lógico, você faz a validação com o rastreador, se tem essa facilidade. E com essas informações, eu já consigo gerar a folha mensal do motorista. Dá para dizer que a tecnologia, então, hoje, ela está, além de facilitando, mas também protegendo legalmente tanto a empresa quanto o motorista. Com certeza. Mas eu acho que é importante também sempre ressaltar que ainda que haja a melhor tecnologia de todas as melhores, a validação humana ainda é necessária. Então, nas nossas consultorias, a gente pega essa questão muito forte, assim, porque a legislação do motorista é complexa. Ela não é fácil, ela não é simples de interpretação e é justamente porque temos multimodais, temos diversos tipos de carga, então tem transportadora que transporta alimentos, outras que transportam animal vivo, outras que transportam madeira, então cada tipo de... os veículos, né? Então cada tipo de transportadora tem um tipo de logística para se exigir. Tem uns que tem pressa, outros não tem tanta, tem uns que quanto menos rodar melhor, então tudo depende da negociação também que você tem com o teu cliente. Mas se a gente não tiver essa validação, a gente percebe muitas rupturas ali na leitura do cartão. Então, um dia
dia que o rastreador deu algum tipo de problema de conexão e não foi percebido, aí vai seguindo num erro. Então, assim, a gente ainda encontra uma carência muito grande nas equipes nessa interpretação. A questão da própria mão de obra administrativa. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla de aperfeiçoamento, de treinamento contínuo, de entender o que está fazendo. Até quando eu vou dar cursos, assim, na área, eu coloco um slide em um dos momentos. Você precisa saber o que você está fazendo. Então, assim, é uma das chaves do sucesso. Então, a gente ainda encontra realmente muitos locais carentes desse conhecimento e aí acham que estão com a tecnologia adequada e nem sempre estão. Então, essa validação é realmente, assim, a chave do sucesso. E é onde a gente, às vezes, se espanta, porque você vai para grandes empresas e pensa, e daí você até escuta do empresário, não, aqui não tem problema nenhum, pode vir aqui, e até fecham a negociação conosco, mas assim, mais por uma questão de realmente, não, vamos validar, porque é importante validar, e a gente se depara com atrocidades. Então, até a Camila, acho que separou um case para a gente falar, mas, assim, é realmente assustador o quanto ainda as empresas precisam se adequar. Qual que é o case? Então, nós estávamos conversando, né? Eu falei, Michele, vamos conversar sobre isso, né? Ano passado, nós fomos chamadas para atender uma empresa e muito para fazer realmente a validação e a auditoria deles, né? E o que eles nos falaram assim, venham aqui nos socorrer. O que eles fizeram? Estavam com muitas demandas trabalhistas, muitas condenações, porque não estavam pagando as horas extras. Então, realmente não estavam. Eles faziam no final, lá no mês, um bem bolado e lançavam na folha e pronto. E daí, o que eles fizeram? Não, a gente precisa resolver isso, né? O que a gente vai fazer? Vamos contratar um sistema de controle de jornada. Fizeram lá as pesquisas no mercado, viram o que eles acharam melhor no mercado e colocaram dentro da empresa. Colocaram dentro da empresa, falaram com os motoristas e falaram, a partir desse mês, a gente vai controlar a jornada. Só que eles controlaram a jornada sem fazer qualquer tipo de parametrização no sistema. Nossa Senhora. Chegou no final do mês, não colocaram ninguém para validar aquilo, não fizeram ninguém para gerir aquela mudança. E daí eles pegaram, no final do mês, não tinha ninguém olhando para os motoristas, ninguém olhando para a folha do motorista, ninguém olhando para o sistema. Eles acharam que era só contratar, jogar a tecnologia lá e que ia dar tudo certo no final. Chegou no final do mês, foram tirar as folhas ponto, lógico que não... Lotado de horas extras. E assim, sem pé nem cabeça, porque nem as marcações estavam corretas. Tudo isso precisa de uma boa gestão, tanto de orientação, treinamento, e não só do time da RH, dos próprios motoristas. Então, eles têm que entender que eles precisam marcar o início da jornada, o final da jornada, o início da refeição, o final da refeição, o início do descanso, o final do repouso, do descanso. Eles precisam fazer as marcações corretas e de acordo com o que a empresa orienta. Então, não orientaram os motoristas, não orientaram o RH, simplesmente colocaram o sistema e daí, no final do mês, eles pegaram, imprimiram os pontos e daí chamaram a gente e falaram assim, como é que a gente paga agora? Vocês conseguiram resolver esse abacaxi? Depois, com muita orientação, com muito treinamento, validação, parametrização de sistema, treinamento de pessoal de RH e orientação dos motoristas depois, ok, hoje roda perfeitamente. Sim. Perfeitamente. 500 motoristas. Nossa, então, assim, é muito grande. Eles trouxeram, às vezes a gente fala em jornada, tem a jornada, tem a tecnologia, mas a tecnologia sozinha não dá conta. Precisa de uma gestão, precisa de entendimento e principalmente de orientação. E hoje em dia, o humano sozinho também não dá conta, não né? Dá conta, então, não a dá gente conta. vê que é uma coisa que um complementa o outro, né? Sim. E eu, assim, no meu ponto de vista, algo que é muito importante dentro do RH das empresas, o Adriano já foi de transportadora, vai saber, é essa questão da credibilidade do setor. Com então, ao certeza. momento que você toma uma atitude assim, agora vai ser assim, porque muitas empresas têm alguma condenação trabalhista superior a 1 milhão, muitas vezes, então, algo que vem até inviabilizar o negócio, ou até mesmo
uma fiscalização trabalhista, então alguma questão de sindicato, Total. e isso assusta o empresário. O empresário que não foi preventivo, que não Exato. fez o planejamento, que pensou talvez só numa ponta, ele pode fazer uma logística perfeita, mas ele não pensou nessa parte burocrática. Então, isso faz com que os motoristas, o administrativo, crie-se um limbo de credibilidade mesmo. Não, e isso aí, Michele, até pegando o gancho do que a Camila falou, eles precisaram passar pelas dificuldades, podemos citar aqui até mesmo os passivos, para Sim. entender olha só, para entender a importância daquilo, ou do controle, para daí sim se buscar a ferramenta de uma maneira não tão correta, que foi o formato que eles buscaram, né? Talvez se eles tivessem, né, conhecido necessariamente como controlar aquilo ou como se fazer aquilo, teria dado mais certo, ou teria errado menos, talvez esse seja o formato, mas daí agora vamos tomar a decisão de buscar. E essa prevenção, né, que é onde está o maior desafio de alguns empresários de mercado. E é ruim falar isso, né, porque primeiro você apanha, né, daí você vai entender o porquê você apanhou, para daí você buscar uma solução. E é ruim, eu falo porque eu participei, vamos lá, de alguns processos trabalhistas que envolveram o motorista porque eu fazia o controle. E aí o motorista falava, não, mas eu trabalhei aquele dia, eu tenho 4 horas extras aqui como responsabilidade da empresa me pagar. E aí você do outro lado não tem a ferramenta que diz que aquilo realmente aconteceu. Você fica refém se você paga ou se você não paga. E aí a empresa olha para o custo interno da folha e aí coloca isso para pagar ou não. Paga 2 vezes. Exato. E isso é desafiador também, porque envolve muitas coisas ao mesmo tempo. É a situação que a Camila falou. Vamos lá, você vai pegar o RH da empresa, você vai olhar para aquilo, vai ver a folha ponto do motorista. E eu operei com o diário de bordo e vou confiar exatamente que ele escreveu ali, que ele terminou às 18 horas. É difícil, né? Sem saber realmente se aquilo aconteceu. Né? Por isso que a tecnologia é importante. Quando o Adriano fala bem assim, ele me cobrou as 4 horas, ele falou que trabalhou. Com a tecnologia eu consigo. Eu entro no rastreador, eu vou ver aquele horário que ele falou para mim que ele trabalhou as 4 horas, aonde ele estava e o que ele estava fazendo. Então, como existem casos que eles marcam, às vezes, errado, um período ali que eles estão descansando e não estão, por exemplo, estão trabalhando, acontece alguns casos que eles estão descansando e eles marcam como trabalhando. E só auditando mesmo, só alguém no RH ali, olhando para aquele ponto, olhando para aquele localizador, que vai saber. Exatamente. E a tecnologia vem para isso, para mostrar, para validar e para confirmar a informação. E daí você já não entra mais numa seara de discussão, né? Então, eu tenho a comprovação, com a tecnologia a gente consegue comprovar. Naquele dia, naquele horário, eu tenho aqui o print, ele estava nesse local, ele trabalhou nesse horário, ele parou nesse local, ele continuou. Então, ela é necessária. E, principalmente, a questão de alertas mesmo, né? Então, você configura, hoje você consegue ter a praticidade de configurar que lá no sistema, se ele fizer menos... A minha empresa opera com 1 hora de almoço. Então, se ele fizer menos de 1 hora de almoço, o sistema vai me sinalizar. Então, a minha empresa, na minha operação, eles vão trabalhar 10 horas por dia. Eu consigo sinalizar que a partir de 10 horas ele me posicione com o motorista que está passando, que está ultrapassando a jornada. E com isso, a gente pode até fazer algumas prevenções em acidentes. Não, eu não quero que ele trabalhe 10 horas porque é exaustivo demais, ele não vai diminuir a atenção, ele vai começar a correr risco. Então, eu configuro isso no sistema, tenho meu contingente, vai ligar para o motorista e vai falar, pessoal, para. E alguns sistemas, eles são um pouquinho mais sofisticados. O meu, eu falei, né, que é do botão, o desenho. Mas existem sistemas que você faz hoje envios de macros. Então, o motorista pode enviar macro para a empresa, dizendo o que ele está fazendo, qual é o evento dele, mas a empresa também pode comunicar o funcionário e, inclusive, advertir que ele está ultrapassando a hora extra, ele fez um intervalo menor que ele deveria para almoçar ou para repousar, e com isso ter uma efetividade e uma gerência maior sobre toda a jornada. Né? Tem algumas até que utilizam no bloqueio, conseguem bloquear o caminhão. É claro que ainda é muito delicado esse tema por conta de onde ele se encontra, porque se o caminhão, ele tá rodando também, se ele está rodando ou não, né? Mas tem a câmera, né? A câmera de fadiga que identifica se o motorista está cansado, se ele está, né, sonolento. A gente dorme de olho aberto na estrada, então já peguei acidentes, já vi acidentes em clientes, né, do motorista dormir de olho aberto mesmo. Então a câmera ela consegue captar sinais de cansaço e de sonolência e ela dispara então barulhos para que o motorista, né, tenha a ciência de que
poxa, eu preciso encostar aqui um pouco que eu vou dormir. E esse encostar um pouquinho também depende, como você falou, do local onde ele está, né? Da infraestrutura. E aqui a gente tem até alguns pontos que eu acho que se tem algum caminhoneiro ouvindo a gente agora, alguém aí do setor da empresa, diretamente do RH, com certeza já ouviu. Acho que as pessoas até que são de fora desse setor já ouviram alguma reclamação como essa, que é infraestrutura precária das estradas, até a gente dirigindo o nosso carro aí pelo nosso Paraná, pelo nosso Brasil, já sabe disso. A ausência dos pontos de parada, que isso está diretamente ligado à boa condição de descanso do motorista, os postos fiscais insuficientes e também o preço do frete e sistema de remuneração. Por que você acha, Adriano, que os motoristas ainda trazem muito isso? Porque, na verdade, tem o autônomo nessa jogada, né? E a gente está falando aqui de empresas que são frotistas, né? Ou tem aqui uma frota um pouco maior. Só que o autônomo que tem o próprio caminhão, como é que ele faz o controle de jornada dele? Né? Ele tem lá só o seu caminhãozinho, ele vai viajar daqui até Pirapora. Ou vai com o filho, né? Tocam direto. Questão de dupla não existe com o autônomo. Exato. O filho é menor de idade. Exato. Ele toca o caminhão à noite. Onde vai ter um posto fiscal para avaliar o tacógrafo dele? É difícil, né? Quando você... Claro que existem... No índice, a gente pode até analisar com um pouco mais de detalhe, mas o índice de acidentes que você tem hoje, normalmente, por exemplo, de tombamento, é por um pouco mais de má conduta. Tem condições de estradas também que atrapalham, né, o motorista nesse sentido. Mas a dificuldade do frete, que é o último tópico que está ali, é porque ele precisa faturar, ele precisa pagar o caminhão que ele está rodando. O frete hoje no Brasil, a gente sabe da defasagem que ele tem, todas as dificuldades tributárias que a gente até citou no nosso primeiro episódio, mas ele precisa sobreviver, e para ele sobreviver ele precisa rodar, e para ele rodar ele precisa de carga. E ele quer voltar para casa. E ele quer curtir a família no ainda. fim de semana. Como é que ele vai fazer tudo isso? Então, ele, o autônomo nesse caso, o motorista que tem o seu próprio caminhão e que transporta, né? Ele é o seu próprio transporte, o que está atrás dele, que é o seu equipamento, que é a sua condição de vida, né? A sua forma de sobreviver, ele com certeza vai rodar muito mais do que um frotista roda. Ele vai buscar um formato de trabalho que influencia diretamente na vida dele, né? E aí eu queria trazer um ponto bem importante que a gente falou na semana passada sobre aquela ferramenta de gestão de pátio, e a gente falou muito de veículo parado em fila, veículo aqui esperando para carregar, ou veículo com essas dificuldades. Essa dificuldade é uma dificuldade de mercado. A gente chama de supply chain, né, que é uma cadeia de suprimentos. Ela também tem pontos de melhoria hoje em dia que precisam ser feitos. Hoje em dia tem indústria que não tem estrutura, ou pontos de embarque que não tem estrutura para o motorista parar. E aí, eu não tenho local, não tenho um pátio aqui para ele parar. Como é que ele vai descansar enquanto ele espera para carregar ou quanto ele espera para descarregar? Com certeza ele vai achar um ponto ali de apoio que para ele faz sentido, e ele vai ter uma dificuldade, inclusive, de recuperar as energias para poder voltar para a estrada de novo. Então, não é só talvez esses pontos, tem mais coisas hoje que existem de insuficiência de infraestrutura em grandes empresas que influenciam na vida do próprio motorista. E daí já foge do nosso controle, né? Exato. Não tá aqui, não tem como a gente necessariamente resolver isso. A gente está falando de órgão federal, de iniciativa privada. O Paraná ficou mais de 2 anos sem pedágio, né? Isso numa realidade local, nossa, mas tantos outros estados do Brasil que estão longe ainda também de ter essa estruturação nas estradas. E quando a gente fala de infraestrutura e ponto de parada, é a grande reclamação deles, sabe, Bia? Porque assim, a gente vai falar para o motorista, olha, eu preciso que você descanse 11 horas. Ele olha pra mim e fala assim, aonde, Camila? Fala, no posto. Você sabe como é o posto, Camila? Daí você fala assim, tá, mas para naquele lá. Ah, mas lá eles tocam. Como é que é o posto? Eu aqui não sei. Você quero saber. Mas imagino que nessa conversa ali do dia a dia com o motorista, vocês têm já uma noção. É porque assim, ó, qual eles que é o BO do posto? suscetíveis. Os postos, faltam condições de higiene, de segurança. Eles ficam suscetíveis a assaltos. Roubo, né? A Acho questão, que a insegurança deve ser o mais delicado. tem a questão de drogas, de prostituição. Então, o ambiente, ele não é totalmente favorável. Então, quando você olha para o motorista e fala bem assim, não, você vai ficar 11 horas parado. Ou você vai parar agora, na sexta-feira, vai cumprir teu DSR. As suas 35 horas nesse ponto de parada. É a grande reclamação. Não tem infraestrutura. Ele quer voltar para casa. Não quer descansar no meio da rodovia, né? Então, assim, ele quer fazer aquele descanso dele razoável para ele seguir uma viagem e para ele chegar em casa com segurança. Mas, assim, quando a gente fala em jornada, ponto de parada, e você convencer o motorista, é um desafio enorme. Agora, essa questão dele querer, ao invés de parar às 11 horas, parar 2,
A lei permite isso? Não. Mas acontece. Acontece, na prática acontece. É porque quem está no domínio do veículo é ele, né? Exceto por essas empresas que fazem o bloqueio. Mas as demais ficam realmente na mão do motorista. Claro que vão fazer advertência, dispensa, né? Todas as penalidades possíveis dentro da legislação. E devem fazer. Devem. Tem muita empresa que não faz porque há uma falta de mão de obra de motoristas no nosso cenário. Então, elas ficam muito reféns dos colaboradores e aceitam muitas condições. Eu sempre chego nos clientes falando, a partir de hoje a gente não passa mais mão na cabeça. É porque a empresa pode ser penalizada, ela traz, né? para ela essa responsabilidade. E muitas vezes é por essa dinâmica do não, mas mas se não vamos tiver ajudar ele, senão não vai ter outra pessoa, quem que vai fazer? Ruim com ele, pior sem ele. Então a gente ainda enfrenta muito isso. E quando vem uma fiscalização trabalhista e a gente não tem defesa para escrever, e até o próprio fiscal pergunta, tá, mas cadê as punições, cadê as advertências, cadê as reciclagens de treinamento? Então, aí que tá o começo de uma nova história. Então, assim, a lei do motorista, ela é de 2012. Ela não é tão antiga assim. Então, a gente está falando de uma lei que não existe aí há tantos anos. Então, ela ainda está em adaptação. Ela foi alterada em 2015, né, foi readaptada com alguns pontos. E ano passado, ela sofreu novas alterações e ela vai, daqui a um mês, mudar de novo. Então, assim, ainda daí vem as convenções coletivas, vem os entendimentos jurisprudenciais, porque a legislação, quando ela sai, independente da área que ela sai, ela demora um tempo para ela se encaixar. Então, é tipo uma roupa que você compra e não se serve exatamente naquele tamanho, mas você quer insistir em usar. Então, a legislação do motorista, ela tá daquele jeito, ela tá se adaptando ainda. Então, ela vai servir. Uma hora ela vai parece entrar, que mas a lei ela ainda está se encaixando. Entender exatamente como que é a prática, né? Porque no papel tudo fica tão bonito, e o legislador, tão perfeito. O legislador, eu tenho certeza de uma coisa, ele não tem caminhão. Não tem. Não tem Nunca trabalhou com logística. Agora a gente chegou num nó aqui, né, Adriano? Porque a gente falou que não tem lugar certo para parar, não tem uma segurança muito bacana. O motorista quer ir para casa dele para descansar e a gente tem empatia suficiente para entender isso. Sim. Mas a empresa também não pode ficar só carregando multa nas costas. Tem uma solução isso? Pelo amor de Deus. Assim, hoje em dia, as indústrias abriram um cenário de flexibilidade com as transportadoras, porque antigamente era mais difícil. Era mais difícil, era muito top-down, sendo bem transparente. Hoje em a dia, transportadora que controlava, a outra ia lá e fazia, né, Adriano? Exato. Acontecia muito, Nossa, muito. você tinha uma... Não é bem existia uma dificuldade entre você ter hoje você tem uma união maior entre as empresas, principalmente entre os sindicatos de transportadores. Mas tinha uma época que a defasagem do frete era muito grande. Eu tive uma operação em Pouso Alegre, na Unilever, e a transportadora que eu operava lá, a gente conseguia colocar os veículos, conseguia operar e tal, mas tinha momentos que era totalmente... não era legal o formato de carregamento. A gente ficava 2 dias para embarcar lá. E esses 2 dias para embarcar, tinha outra transportadora que começou a pegar as rotas que a gente estava pegando por um frete menor e colocando uma quantidade de frota maior. E aí como é que eu concorro? Não tem como, é muito difícil. Mas começava a se defasar o frete. O frete que era justo, que era lucrativo, que era bom, passou a ser um frete competitivo, muito mais enxuto e que você precisava reduzir custo internamente. E a transportadora em si, se tratando dessa dificuldade que a gente está falando, ela tem muitos tributos, ela paga muito imposto. Sendo bem sincero, ser empreendedor de transportadora é muito complexo. Tem que ter coragem. Exato, é muito desafiador. Mas eu queria trazer um ponto sobre tudo isso que você está falando. A solução que eu vejo de mercado hoje, primeiramente, eu acho que as indústrias ainda precisam conversar mais com seus parceiros, precisam se conectar mais com seus parceiros, porque eu sei que existe dificuldade para produzir, só que também existe dificuldade para transportar. E sem transportar, não adianta produzir. O nosso Brasil para, ele já parou uma vez, né, que a gente acabou de viu falar, o que aconteceu, né? Exato. E estamos falando de uma cadeia produtiva gigantesca. O modo rodoviário representa mais de 50% do mercado. Nós estamos falando de um país
Continental. Continental. Que o veículo sai do Rio Grande do Sul e chega lá em Manaus. É mais longo, é mais distante você cruzar o país de norte, Exato. do extremo norte ao extremo sul, do que você pegar a nossa última Perfeito. fronteira lá no Nordeste e Sim. chegar até na África. Perfeito. E isso, se tratando de dificuldade realmente de você conciliar, de você conseguir criar uma parceria, né, comercial que seja lucrativa para ambas as partes, normalmente o lado mais fraco apanha. De ser bem transparente, o lado mais fraco normalmente é a transportadora. A gente tem que ser claros aqui, honestos no que a gente está falando, senão a gente vai falar aqui coisas que muitas vezes não é real, mas no meu ponto de vista, hoje em dia, a transportadora, ela olha para esse cenário legislativo e ela tem dificuldades até mesmo de entender, até mesmo de tomar decisões do que se fazer, né? E o Brasil também não fornece, que eu acho que é o segundo ponto de dificuldade, o Brasil também não fornece insumo para isso, não fornece formatos de trabalho para isso. Dificultam o trabalho do empresário. E esses empresários, por isso que existe uma dificuldade, daí tem um cenário político bem complexo por trás disso, mas existe uma dificuldade por parte desses empresários tomarem algumas decisões sobre o seu negócio. Decisões que talvez não são tão simples que essa que a gente está falando do motorista, mas decisões que influenciam na vida diretamente dessas pessoas. E assim, talvez a solução seja, talvez a indústria, o próprio transportador, conseguirem apresentar os seus principais desafios. O embarcador normalmente não sabe os principais desafios da transportadora. Da mesma forma que a transportadora também não sabe todos os desafios da indústria. Mas eu ainda entendo que essa conexão ela é um pouco complicada. É o mais necessário, né? E aí eu vejo um outro ponto importante. A gente teve uma dificuldade bem grande com o diesel, né? Durante mais ou menos 2 anos aí. Entre a saída do governo Bolsonaro e depois agora a entrada do governo Lula. E essas duas mudanças influenciaram muito no valor do frete. Transportadoras quebraram nesse período. E quando o diesel estava tão alto, mas tão alto, teve transportadoras que pararam seus caminhões e disseram, não vale a pena transportar. Eu vou ficar aqui esperando até chegar no momento que seja mais positivo. E nós estamos falando de caminhão. Caminhão sem diesel não roda. E aí a gente fala já, se fosse ir mais longe da conversa, inflação, que está totalmente ligada ao setor de energia, que é o combustível e que é o transporte. Mas para a gente recuperar um pouco o nosso fôlego, porque é difícil, triste pensar animado, né? nesse cenário, enfim, econômico, político, independente de partido no país. Vamos entrar no nosso bloco aqui de oportunidades. Bora. Para a gente puxar aqui com vocês, acho que até de forma objetiva, para ficar bem bacana de entender, quais são as boas condutas e dicas? Começar aqui por você, Michele, que você acha que são essenciais para o setor de modo geral. Aperfeiçoamento. Se eu pudesse definir uma Resume palavra. bastante até. Você falou objetividade. Mas como esse aperfeiçoamento? É aperfeiçoamento. É saber o teu custo, é saber o teu risco, é saber usar da tua tecnologia, é saber o que a tua equipe pode te entregar. Então, realmente um empresário olhar mais para dentro do seu organismo ali dentro, da sua empresa, do seu administrativo, porque ele, às vezes, ele tem uma Ferrari e ele tá andando de Fusca. Então, não que o Fusca seja um problema, eu tenho, mas a Ferrari é mais potente. Mas, assim, não pelo modo ofensivo. A Ferrari entrega mais rápido, né? E aí, é justamente esse afinamento que, no meu ponto de vista, assim, é talvez o começo, assim, de uma nova era. Então, Para você, Adriano? Eu gosto muito de inovação em todas as frentes, não só falando de tecnologia. Eu acho que melhorar processos ou aperfeiçoar processos, do meu ponto de vista, é o que qualquer empresa pode fazer ou deve fazer. Por exemplo, essa iniciativa que a gente está aqui agora é uma iniciativa de inovação. É uma iniciativa que eu não estou necessariamente só usando tecnologia. Estou usando pessoas que são referências no mercado para falar sobre temas e chegar numa outra pessoa que muitas vezes nem sequer sabe sobre isso aqui ou tem dificuldade de entender. Mas para mim, inovação é uma palavra que dissemina a quebra cultural dentro do país, porque a gente é ainda um país muito tradicionalista. A gente tem muita dificuldade em quebrar paradigmas, né? A gente ainda olha para cenários de tradição, mas muitas vezes tem dificuldade de entender o que a inovação poderia trazer de mudanças para a nossa vida. E realmente a informação tem tudo a ver com isso, né? Exatamente. Para você, Camila. É exatamente isso, é questão de informação e treinamento. Trabalhamos com isso, né? Eu e a Michele, então não foge disso. Entramos, como a gente tem essa questão de entrar na transportadora, de olhar, a gente
vê que as pessoas não entendem a lei, não sabem o que precisa ser feito, não sabem o que precisa controlar, não entendem quais os riscos e as consequências que elas vão ter lá na frente. Exatamente. Então, treinamento, informação, isso sem dúvida é o que faz a grande diferença. Você trouxe já antes um case muito interessante, né? Que outra história real, assim, inspira vocês, do que vocês já vivenciaram, assim? O que me encanta muito, assim, quando eu conheci o transporte de animal vivo. Então, eu tenho um cliente que ele transporta pintinhos, né, de 1.000 quilômetros, ele tem que levar esses pintinhos com 1 dia de vida. Então, assim, toda a dinâmica da estruturação do caminhão, que ela tem que ser especial, que tem que ser trabalhado. Então, não é aquele caminhão que vem de fábrica, eu coloco lá os bichinhos e transporto. Então, ele tem toda uma adaptação. As dificuldades que são encontradas por eu não poder ficar parado com esse caminhão, as dificuldades climáticas que podem vir a perder a carga, o alto valor agregado dessa carga a gente não tem noção e é caríssimo porque eles transportam animais que são utilizados para genética, né, das indústrias. Então, assim, o quão rica é essa carga e a gente às vezes não tem noção quando a gente compra o alimento. Não tem noção de todo o processo que passa para poder entregar aquele animal, para poder dar sequência na industrialização. Então, para mim, talvez hoje é o cliente que mais me encanta, porque assim, fazer isso acontecer foi algo que eu encontro muita dificuldade na legislação para poder encaixar essa particularidade desse tipo de transporte na legislação atual. Acho que são os desafios, né, Michele? Eu diria que o desafio te inspira. Esse é o meu maior desafio, assim. Mas quando eu vejo, por exemplo, o Rio Grande do Sul, com toda a tragédia, tudo que aconteceu, eu venho do Rio Grande do Sul, então me afeta muito tudo isso. Mas ver que o pouco que está acontecendo e ali o caminhar das coisas está acontecendo muito pelo transporte, é onde nos instiga a procurar cada vez mais a inovação, o aperfeiçoamento, o treinamento, porque o transporte ele tem um poder que talvez nenhum outro setor tenha. Porque você pode produzir, você pode plantar, você pode colher, mas se você não tiver o transporte, ele não vai chegar para você. Então, assim, para mim, os cases, realmente, se eu fosse falar aqui, eu falaria até amanhã. porque eu atendo realmente vários tipos de transporte, e daí uns podem ficar com ciúme dos outros. Tá bom. Eu não posso nem citar nome. O meu também é bom, né? Mas eu vou falar do animal vivo, que é o case, assim, que mais me encanta, porque eu vejo a logística, eu vejo a inovação, eu vejo a tecnologia. Legal. E eu vejo essa parte que, assim, tem que acontecer, né? E ela tem que acontecer de modo humano e tecnológico e para poder chegar ali na simplicidade de um prato na tua mesa. Então, é realmente esse que é o meu case que eu gosto de trazer. E até para quem nos assiste e nos escuta, aqui todo mundo é a galera da logística, né? Eu que tô aprendendo muito enquanto a gente conversa. Você nunca mais vai pegar a estrada. Nunca mais vou reclamar de um caminhão andando devagarzinho na minha frente. Eu falo que a hora que ele ligar o pisca, você vai diminuir e vai deixar... Vou ajudar, sem dúvida. Tenho certeza disso. Tenho certeza. Eu vou bastante de Curitiba pro oeste do estado, então tem muito caminhão na estrada e vou olhar para eles com certeza de um jeito diferente. Sim. Porque eu, cidadã comum, a gente não para pensar numa carga de pintinhos que vai viajar 1.000 quilômetros. Na minha inocência, que eu acreditava que seriam poucos, que eram distâncias curtas, mas existem essas viagens mais distantes, mesmo com uma carga tão sensível. É impressionante pensar nisso, né? Acredito que o nosso público aqui, que já conhece bastante desse setor, já entende muito bem como que é esse cotidiano, mas também as pessoas que vêm para cá nos ouvir, nos assistir e que também, assim como eu, não estão tão aprofundadas nessa vivência, né, do frete, da logística, do transporte, param realmente para virar uma chave, né, na nossa cabeça quando a gente se dá conta de tantos detalhes. Você tem uma história inspiradora? Algumas, mas acho que a cereja do bolo. A principal trazendo para a realidade até do que a gente está falando, eu trabalhei com diversos motoristas na minha carreira logística, mas a última transportadora que eu trabalhei foi a mais especial. Viajava bastante, claro, né? Mas foi uma operação no Rio de Janeiro. Foi a primeira que eu vivenciei na prática, assim, de perto, né? A dificuldade que era estar lá. E eu peguei essa operação para agregar
motoristas para dentro da base, né, para dentro da estrutura, porque esses motoristas vinham com o cavalo mecânico e atrelavam na carreta dessa transportadora, né? Então eu fornecia o semi-reboque e o motorista vinha só com o seu veículo. E ali foi quando eu estruturei toda uma área de agregamentos, todo um formato de contrato para se agregar veículos e motoristas e tal. E a gente saiu de 30 motoristas na operação do Rio de Janeiro e fomos para 140 para fazer transporte de lata vazia, de vasilhames que seriam, né, depois enchidos com cerveja. E a gente tinha acabado de comprar, a história é bem curta, mas vai ser bem bacana. A gente tinha acabado de comprar mais ou menos 60 semi-reboques, 60 carretas de 2 eixos. E a gente carregava essas, né, embalagens vazias para levar até a cervejeira que fazia todo o processo de vazamento. E a gente foi roubado. 2 carretas. Levaram os motoristas diretamente lá para cima e tal. E aí chegaram lá, né, o pessoal abriu a carreta, viram lá as latas. Não, mas não é cerveja, né? É lata vazia. Sabe o que a gente teve que fazer? Pegamos todas as carretas, plotamos, transporte de embalagem vazia. Nunca mais fomos roubados. É mais uma dor do Brasil, né? É mais, a gente volta... Mais um desafio. Mas esse é um case, porque Sim. eu quis citar por conta do motorista, porque ele também, eles deram risada no que aconteceu, porque ele falou, não tem nada de valor aqui dentro. Não, mas pode subir, vai. Não tem nada de valor aqui dentro. E eles não acreditaram, acharam que o motorista estava mentindo. Surpreendidos, chegaram no morro, não acharam nada. A gente já falou sobre dores do setor, a gente já falou sobre alegrias, sobre possíveis soluções, mas dá pra ver que tem muito rumo ainda pela frente, Bastante. né? Porque sempre vai surgindo. E essas histórias que vocês trazem são muito interessantes, né? Ao mesmo tempo, diante de tudo isso. De que forma que você enxerga o futuro desse mercado, Camila? Olha, ele é desafiador. O transporte, eu acho que assim, trazendo um pouquinho do futuro, eu gostaria de contar o case que aconteceu comigo essa semana. Rio Grande do Sul, a gente sabe como tá. A Michelle, a gente já falou aqui que o que a malha rodoviária representa no Brasil. E a gente sabe que muito que está acontecendo lá hoje é por conta do transporte. E eu acho que a gente não pode desanimar, não pode se entregar. Dificuldades a gente vai ter enormes. Justamente o que acontece hoje lá com as enchentes. Essa semana eu fui procurada lá na empresa por um conhecido. Na realidade, ele é marido de uma conhecida. E ele foi me procurar porque ele tinha conseguido 1.200 colchões. E ele queria ver o que eu conseguiria fazer para transportar esses colchões, fosse a preço de custo, como fosse, mas que eu ajudasse ele a dar vazão a essa mercadoria. Bia, foram 3 ligações que eu fiz. 3 ligações, em menos de 1 hora, eu tinha as 5 carretas, porque era necessário 5 carretas para transportar esses 1.200 colchões. Então, acho que o transporte é isso. Então, Verdade. é difícil, é desafiador, mas ele te traz esperança. Verdade. Eu acho que, para mim, ele traz esperança. A gente vai ter que trabalhar, vamos ter que treinar, vão surgir novos desafios. A gente tem a questão da legislação, a gente tinha uma legislação em 2012, mudou em 2015, em 2023 mudou de ponta cabeça. E o que a gente vai fazer? Vai parar? Não. A gente vai se adaptar, a gente vai estudar, a gente vai analisar e vai fazer aquilo que precisa ser feito. A gente vai continuar transportando. O Brasil não pode parar. E os caminhões movem o Brasil e vão continuar movendo. Então, a gente precisa do transporte e precisamos continuar com fé, né? É isso aí. Sem dúvida, esse detalhe do Rio Grande do Sul, né? Mexe muito com todo mundo, né? A gente está tendo essa conversa aí poucas semanas depois do início dessas chuvas e como realmente a atenção se voltou para o setor do transporte junto com o setor, né, do voluntariado, de quem está ajudando. E para você, qual que é a sua visão de futuro, né, olhando para esse mercado? Na verdade, eu acho que as empresas agora estão numa fase, principalmente, de adaptação tecnológica. Tem muita coisa nova acontecendo. Tem muita estabilidade e consolidação digital ainda vindo pela frente. Eu acredito que é uma fase a fase de transformação digital ela já aconteceu. Agora é uma fase de consolidação. Então, tem muita empresa apostando nesse tipo de segmento, tá? Então, a tecnologia está muito aquecida. Está muito aquecida. Porque hoje você tem muita opção.
Só que essas opções surgiram justamente com todas essas startups, esses formatos de empresa que surgiram aí nos últimos 10 anos, tá? Só que, olhando para as empresas nesse momento, hoje, principalmente, existe uma quebra de paradigma cultural, que foi o que eu citei anteriormente, que estão sendo abertos dentro das ramificações de mercado. Então, eu trago destaque principalmente para a logística, claro, mas eu trago um destaque também para a intralogística, que é um mercado muito bacana, que tem crescido demais, tem vindo muita inovação, muita coisa legal, e trazendo até mesmo para informatização, que é o que eu citei anteriormente, eu vejo que talvez seja o formato de logística que a gente tem hoje que mais está crescendo e ao mesmo tempo mais está sendo ramificado. E eu tenho um terceiro. O setor marítimo no Brasil cresceu mais de 15% nos últimos 6 meses. Isso devido à cabotagem. Porque as transportadoras não querem mais fazer Nordeste. Não é mais vantajoso fazer Nordeste. Ainda fazem, claro, tem diversas empresas que ainda fazem, mas a cabotagem está vindo muito forte. Então, as indústrias estão apostando nesse tipo de modal. Então, para quem aí é indústria ou está procurando um formato, talvez, de entrega que seja nessas localidades, normalmente a cabotagem está sendo a opção. Então, eu sugiro que pesquisem, avaliem, porque tem muita transportadora está fazendo, está se adaptando ao formato de cabotagem, está fazendo o porta a porta e também está usando a costa brasileira para isso. Movimenta a economia, cresce um modal que normalmente não é muito comum de ser utilizado dentro da costa brasileira, mas vale a pena também ser testado e ser avaliado. Então, essa também é um futuro que a gente vai ver um pouco mais forte nos próximos anos. E tem um olhar de futuro agora da Fratify, quem sabe por ali também? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente quer traquear o navio, tá? Então, nos próximos 3 anos a gente vai entrar forte no mercado Comex. Então, Uau. já tem aí planejamentos para isso, a gente já atende hoje, a gente já faz o tracking do container, né? A gente já opera na IMPO e na Expo. A gente ainda não faz o processo de cotação desse mercado. É um processo um pouco diferente, porque tem câmbio, tem dólar, e tem algumas coisas que são mais desafiadoras tecnologicamente falando para se desenvolver, mas a gente já atende transportadoras nesse formato. Eu adoro um spoiler. Então, em breve, teremos novidades aí também. Nos próximos 2 anos, a gente tem o objetivo, sim, de se tornar a única ferramenta multimodal. Esse é o nosso objetivo. Top. Para você, Michele, como que você enxerga esse futuro? Eu vejo um futuro bem promissor, porque justamente a gente tem até um envolvimento político, a gente vai a Brasília, busca entender do lado político como que está o andamento dessas legislações, o aperfeiçoamento das legislações, e eu vejo com muito bons olhos, assim, a evolução que... Então, assim, a informação está começando a chegar lá, o pessoal está começando a se sensibilizar, então você leva uma operação de madeira, ela funciona assim, 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 então a gente faz esse serviço de formiguinha mesmo, de lá falar, olha, é assim que funciona, então sensibilizando o lado legislativo para que ele comece a atuar junto conosco. Então, assim, até ouvimos de um deputado há pouco tempo que ele disse assim, olha, o transportador acordou. Uhum. Então, assim, o que a gente vai ver daqui para frente vão ser coisas realmente muito boas, porque o transportador, ele percebeu a sua importância perante o mercado produtivo. Então, isso vai trazer com que ele mobilize toda uma sociedade para que ele se valorize, para que ele possa valorizar os seus empregados e toda a sua cadeia. Então, eu vejo aí um futuro muito bom para o transporte. É impossível ele acabar. Vejo essa questão marítima muito forte também. Verdade. Nós temos a rota bioceânica no Mato Grosso do Sul, então é ali que está fomentando bastante essa questão da redução do prazo de entrega, então quando vem de outros países também, então essa questão portuária nossa está sendo muito adaptada. Tudo depende, claro, né, do andamento político que vai ser dado, da força política que vai ser dada para isso, mas a própria sociedade vai cobrar. Verdade. Porque senão vai ficar em preço do que eu falei lá no começo, vai ficar num preço que uma coisa simples vai ser impagável. Então, eu vejo que é um futuro bem promissor para o transporte. Michele, Camila, Performa, prazer em conhecer vocês. Muito boa essa conversa. Obrigada por contribuir com tanta coisa, com tanta noção aqui, trabalhista, de lei e de infraestrutura também, de modo geral. A gente passou por vários caminhos aqui. Sim. Um prazer enorme conversar com vocês. Obrigada pela atenção. E Adriano,
Seguimos juntos aqui, Com certeza. parceiro. Já tá programando a nossa próxima conversa. Terceiro episódio vem por aí. Prometo trazer surpresas. Espero trazer agora um cliente da Fretify pra gente poder conhecer um pouquinho a operação dele e validar tudo que a gente tá falando aqui. Vai que a gente tá mentindo. Não minto. Assim como se valida lá o que o caminhoneiro tá fazendo, a gente vai validar isso aí. aqui também a nossa conversa. Fretify, né? Queremos prova social. Isso é muito bacana. Meus amigos, muito obrigada aqui pela presença de vocês mais uma vez e também de você que está aí do outro lado assistindo, ouvindo a gente, seja no YouTube, no Spotify, diretamente ali na playlist também da RIC Podcasts ou da Fretify. Continue antenado, consciente e sempre se informando por aqui. Lembrando, quer rever, entender melhor, compartilhar de novo o conhecimento sobre a Fretify, o que é a Fretify? Acessa lá o episódio número 1. Esse aqui, número 2, é muito importante também para você já jogar aí nos seus grupos com os motoristas de caminhão, né? Já que todos estão sempre trocando ideia, um ajudando o outro. Compartilha, deixa o like também lá no YouTube, deixa o coraçãozinho no Spotify e a gente te aguarda no próximo episódio, sempre com muita informação. Logística, transporte, lei trabalhista, tudo que tiver por aqui e em breve também um cliente da Fretify. Até mais!